Saudações, pessoal. Aqui quem fala é Giovanni Felipe, professor de História. Vamos discutir a temática Inclusão Social e Direito das Pessoas com Deficiência. Uma videoaula que faz parte do projeto Curtas IFC, dentro da disciplina de História, aí com uma integração com as disciplinas que faz parte do projeto Curtas IFC. Queria primeiro fazer uma reflexão com você. Quando você encontra na rua uma pessoa com deficiência, seja ela visual, física, motora, de que maneira você olha? Qual a sensibilidade que você tem para essa pessoa? Qual o seu olhar lá no fundo, no seu interior, dentro do seu pensamento? Porque muitas vezes a gente pensa, só que, claro, ninguém fala o que pensa. Mas lá, qual é o seu pensamento? É em cima disso que a gente vai abordar aí. Porque tem muitas pessoas que pensam e falam, agem na questão, por exemplo, de demonstrar isso a partir de preconceito. Outros nem tanto. Mas qual é o seu olhar a respeito das pessoas com deficiência? Então a gente vai abordar aí um caminho histórico sobre a inclusão social, sobre as pessoas com deficiência ao longo do tempo e ao longo da história. Dentro da nossa temática, vamos passar pela Idade Antiga, ali da região do Crescente Fértil. A região do Crescente Fértil abrange Egito, Mesopotâmia e Palestina, civilizações clássicas como Roma e Grécia. Passamos pela Idade Média, Idade Moderna até os dias atuais, principalmente no Brasil. Estou deixando aqui um link, é claro que eu não vou ler todo o texto, eu deixei o link ali para que vocês possam, assim que puder, fazer uma leitura. E aqui, nesse site de Portal de Educação, faz um resumo bem sucinto de toda a questão envolvendo os direitos das pessoas com deficiência ao longo do tempo e da história. Então, só para a gente fazer uma reflexão, o Egito, que fica na região do Crescente Fértil, ele integrava as pessoas de deficiência, com deficiência, de algumas formas. Por exemplo, as pessoas que tinham nanismo, elas tinham alguns privilégios. Os anões eram empregados em casas de altos funcionários, tinham situações que permitiam honrarias e funerais dignos. No Antigo Egito, os papiros contendo ensinamentos morais ressaltam as necessidades de respeitar as pessoas com nanismo e com outras deficiências. No Egito, eles tinham esse respeito. Indo para Atenas, nós vamos ter ali que os recém-nascidos, de alguma forma, eram colocados para os fora dos muros e eram exterminadas com as crianças com deficiência. Em Esparta, nós vamos ter também uma questão envolvendo, lembrando que Esparta nós vamos ter uma sociedade que vão valorizar o homem em sua forma plena de vigor físico, porque eles vão selecionar essas crianças desde cedo a uma escola militar, enquanto que em Atenas a gente vai ter uma sociedade mais democrática. Vai ter ali uma briga entre as cidades e estados gregas, Esparta e Atenas, a respeito das questões envolvendo a sociedade. Atenas mais democrática, Esparta mais oligárquica, mais centralizada e com um preconceito muito grande para as pessoas com deficiência. Nós vamos ter dentro ali da Grécia algumas pessoas com deficiência que vão ter um trato mais sensível para esse caso. Homero, por exemplo, que é o autor de Ilíada e de Odisseia, ele era cego. Ninguém tratava ele como um ceguinho, não. Ele era o grande Homero, escritor de Ilíada e Odisseia. E o que é Ilíada e Odisseia? Ilíada é a guerra de Troia e Odisseia é a saída de Ulisses, que vence a guerra de Troia para a sua ilha, Ítaca. Então são dois livros, um conta a guerra de Troia, o outro conta a saída dele para o retorno à sua ilha. Então, fazendo uma reflexão, nós vamos ter Idade Antiga, região do Crescente Fértil, o Egito valorizando as pessoas com deficiência. Indo para as civilizações clássicas, Grécia e Roma, nós vamos ter também aí um preconceito com a questão das pessoas com deficiência e principalmente uma disputa entre Grécia e Atenas, aí trazendo um pouco de história para vocês. Voltando aqui para os nossos slides, vale ressaltar ainda que em Roma as pessoas com deficiência elas eram muitas vezes colocados no rio para que fossem abandonadas. E vai ser em Roma que vai surgir a primeira lei. Na verdade, Roma
vai nos dar um legado, o direito romano, vão criar leis para a sociedade. E essa lei romana, ela vai permitir com que os pais possam matar as crianças com deficiência de maneira afogados. Podia afogar as crianças. É claro que alguns pais não tinham coragem e soltavam elas nos rios, em alguns cestos. O que acontecia aqui nesse detalhe de Roma? Muitas pessoas que viviam nas ruas naquela época, que nós vamos ter as diferenças sociais sempre na história, o que acontecia aqui? Uma historinha um pouco triste. As pessoas que tinham deficiências, elas esperavam as crianças vir nesses cestos, criavam ela para que pudessem depois, mais tarde, ficar nos centros das cidades e pedir também esmola e viver ali da ajuda das pessoas que passavam. Essa questão envolvendo Roma. Mas vai ser em Roma que vão surgir as primeiras leis. Então aqui, ó, em Roma as leis não eram favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. Ao pai era permitido, isso era lei mesmo, permitia às crianças com deformidades físicas pela prática do afogamento ou abandonavam seus filhos em cestos. E as pessoas que viviam nas ruas esperavam esses cestos, pegavam essas crianças, criavam e depois iam ajudar ali. E nós vamos ter depois, nesse texto aqui, na leitura de vocês, nós vamos ler todo, e aí vai estar ali o link no slide aqui, para que vocês possam fazer uma leitura. O que vai mudar um pouco? Vai mudar que com a ascensão do cristianismo em Roma e com o advento do cristianismo, a sociedade vai olhar para as pessoas com deficiência com um outro olhar. Ela tem deficiência? Ok, mas nós não vamos matar, não pode matar. O cristianismo ele não permite você matar uma pessoa. E eles vão começar a olhar as pessoas com deficiência com outro olhar. Que olhar vai ser esse? Vão começar a colocar em asilos, em hospícios, em manicômios, e vão utilizar essas pessoas como que elas estivessem possuídas pelo demônio. E vão fazer com que essas pessoas possam participar de rituais para que os espíritos maus possam ser expulsos. Isso vão ser práticas ali da Idade Média com o advento do cristianismo. Lembre que quando eu falo cristianismo não é só a Igreja Católica, os protestantes, Martim Lutero também, que vai ser um dos líderes protestantes, ele vai ter um olhar diferenciado para as pessoas com deficiência na questão de ver elas com possuídas por um espírito. Vou até pegar aqui uma parte que fala no texto. No início da Idade Média, os deficientes físicos e mentais eram frequentemente vistos como os possuídos pelo demônio e eram queimados como as bruxas. A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como um castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros ou bruxos. As crianças que sobreviviam eram separadas de suas famílias e quase sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os anões e os corcundas como focos de diversão dos mais ricos. Depois passou a ser uma prática comum na sociedade feudal a segregação. O que é segregação? Separação das pessoas com deficiências em hospitais e asilos. E aqui a gente vai ver já no final do século XV, por exemplo, é a continuidade disso, claro que com um outro olhar. Por exemplo, aqui, ó, esse método contrariou o pensamento da sociedade da época, que não acreditava que pessoas surdas pudessem ser educadas. No século XV, o reformador religioso Martinho Lutero, que aqui nesse caso é um protestante, afirmava que as pessoas portadoras de deficiência não possuíam natureza humana e eram usadas por maus espíritos, bruxas, fadas e duendes, e costumava dar ordem a afogar crianças com deficiência mental. Veja, nós estamos no século XV, 1400, 1500, pessoas com deficiência eram mortas, vistas como bruxas, como espíritos maus. Durante o século XVII e XVIII, a gente vai ter ali alguns avanços, principalmente com a questão do humanismo, e aí vocês podem aprofundar mais a leitura. Vindo para o Brasil, nós vamos ter Dom Pedro II, vai ser um dos precursores nas questões de lei voltadas às pessoas com deficiência.
ele vai criar o Instituto Benjamin Constant, que vai cuidar de pessoas cegas, e nós vamos ter algumas leis surgindo no período ali de Dom Pedro I. O Brasil, imperador Dom Pedro II, cria o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente Instituto Benjamin Constant. 3 anos depois, em 26 de setembro, o imperador funda o Imperial Instituto de Surdos Mudos, atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos, que passou a atender pessoas surdas de todo o país, a maioria abandonada pelas famílias, no século XX já. Século XIX, desculpa. No século XX, por volta dos anos de 1902 a 1912, isso aqui já é república, já começavam a perceber que as pessoas com deficiência precisavam participar ativamente do cotidiano. Mas nós vamos ter mesmo assim um hiato, um vazio, do início do século XX, 1900, até realmente a um boom de olhar a deficiência com direito e com lei mesmo. E aí nós vamos ter, por exemplo, Brasil Império, Dom Pedro II, ali, século XIX, criando algumas leis, mas depois, somente com a proclamação da Constituição Federativa do Brasil de 88, nós vamos ver as pessoas com deficiência sendo olhadas já com direito e dando a elas direitos realmente de poder ser inseridas na sociedade. E aí nós vamos ter, por exemplo, em 1990, o ECA. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, do artigo 53 ao 59, que aborda a questão da educação, nós vamos ver que o Estado deve garantir o ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito no ensino regular, atendimento especializado aos portadores de deficiência e creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. Então, de 0 a 5 anos até o ensino médio, a lei da criança e do adolescente, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, vai dar realmente direito de inclusão a essas crianças. Assim como a Constituição, ela vai também nortear essas leis. No ano 2000, nós vamos ter uma lei que vai dar prioridade ao atendimento de pessoas com deficiência e dar outras providências. Essa questão aqui, ela vai permitir com que as pessoas com deficiência tenham prioridades em atendimentos em vários lugares. Depois dessa lei, nós vamos ter uma lei em 2005 que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Em 2004, nós vamos ter a prioridade de atendimento com pessoas que estabelecem normas gerais, promoção de acessibilidade e dar outras providências. Aqui a gente começa a ter leis que vai permitir com que as pessoas com deficiência possam participar de concursos públicos com vagas reservadas às pessoas com deficiência. Nós vamos ter em 2011 um Plano Nacional de Direitos com a Pessoa de Deficiência, Plano Viver Sem Limite, que também vai trazer ali alguns dispositivos, além de uma portaria ministerial que vai destinar com que as pessoas com deficiência possam ter direito de comprar, por exemplo, um carro de forma mais barata. Nós vamos ter a questão de acessibilidade surgindo aqui em locais próximos de supermercados, shopping centers, de as pessoas com deficiência ficarem mais próximas com vagas reservadas. Principalmente na lei de 2015, que vai abordar ali o direito das pessoas de deficiência. Então, a última lei que nós temos realmente é o Estatuto, a Lei 13.146 de 2015, que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, designada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos a liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Aí aqui eu peguei algumas partes das leis, por exemplo aqui nós temos a lei de 2011, que vai falar sobre o Plano Viver Sem Limites, que vai garantir alguns direitos para essas pessoas, garantia de um sistema educacional inclusivo, equipamentos públicos de educação sejam acessíveis, ampliação e participação de pessoas de deficiência no mercado de trabalho, ampliação do acesso de pessoas com deficiência a políticas de assistência social, prevenção das causas de deficiência,
ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Então vão ter várias leis que vão surgir. Tem essas leis que vocês podem abordar. O que a gente pode resumir nesses 7 slides? Ao longo do tempo, as pessoas com deficiência vão ser discriminadas. Só recentemente, apenas no século XX, que elas vão começar a ser inseridas dentro da sociedade. Seguindo, então a gente vai ter aqui agora a discussão para algumas deficiências. Uma deficiência física, alteração completa ou parcial ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, perda total de funções motoras dos membros inferiores, paraparesia, perda parcial das funções motoras de membros inferiores, monoplegia, perda total das funções motoras de um só membro, monoparesia, perda parcial e funções motoras de um membro só. Que muitas vezes as pessoas com deficiência lá atrás, não estou dizendo que é geral, não estou dizendo que é regra, só para que a gente possa fazer uma contextualização, haviam pessoas que tinham relações pais com filhas, irmãos com irmãos, e isso gerava crianças com deficiência. Então muitas vezes as pessoas com deficiências eram oriundos de práticas em que os familiares violentavam suas filhas ou irmãos violentavam suas irmãs, e aí surgiam as pessoas também com deficiência, né? Então aqui a gente tem outras deficiências, não vou ler todas elas, é só para que vocês possam ter ciência que existem essas deficiências, os tipos dessas deficiências. Depois vocês só peço que façam uma leitura para compreender realmente a dimensão. E aí eu vou trazer aqui o nanismo como uma dessas deficiências, que é uma doença genética que provoca um crescimento esquelético anormal, resultando num indivíduo cuja altura é muito menor que a altura média de toda a população. Lembramos que o nanismo, eles eram, no Egito Antigo, reverenciados. Além dessas deficiências, nós temos a deficiência auditiva. Nós vamos ter a deficiência visual, que é a perda ou redução da capacidade visual de ambos os olhos, ou de um olho só, que é uma visão monocular. E aqui vale ressaltar que hoje o portador de deficiência monocular, ele tem, assim como todas as outras deficiências, o direito de participar de cotas para concurso público e universidades também, com vagas reservadas às pessoas com deficiência. Até mesmo no Instituto Federal, quando vocês ingressam, existe ali as questões relacionadas a cotas para as pessoas com deficiências poderem entrarem no Instituto. Nós temos deficiência intelectual, funcionamento intelectual definitivamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos, limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, e a deficiência múltipla. Então nós temos deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência intelectual. Ok? Fazendo o resumo desses últimos slides. Então, quais são as principais barreiras que precisam ser eliminadas? E é aqui mesmo que eu queria fazer uma reflexão com vocês. Lembrem lá da primeira pergunta, como você olha para essas pessoas com deficiências? Tem pessoas que não só olham com desrespeito, com preconceito, que expressam isso no dia a dia, atrapalhando o convívio social dessas pessoas. Então nós temos atitudinal, que são preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações que marginalizam e excluem as pessoas com deficiência. Arquitetônica, obstáculos que impedem o acesso e uso dos ambientes, espaços e equipamentos de uso individual ou coletivo. Então nós temos uma barreira de atitude das pessoas e uma barreira física, arquitetônica. Imagina você, uma pessoa com deficiência,
ingressar em alguns lugares com cadeira de roda e você não conseguir ter acesso para alguns ambientes. Imagina você, por exemplo, cego, em que muitos lugares você tem um poste no lugar errado, uma lixeira em um lugar errado, que às vezes atrapalha ou até mesmo buracos, trazendo problemas físicos para essas pessoas. Então são essas as barreiras que a gente deve pensar também como as principais barreiras, as atitudes das pessoas e aquelas barreiras físicas das cidades. Temos as barreiras sobre comunicação, que são os obstáculos que impedem a comunicação interpessoal, a leitura e a produção escrita por parte da pessoa com deficiência. Imagina você, por exemplo, assistir um filme em que uma pessoa surda não tem acesso a uma legenda ou não tem uma descrição de libras para poder compreender o que está passando. Ou imagina você uma pessoa cega que não tem a dimensão de um filme que está passando na televisão, porque eles não apresentam os locais, os ambientes. Outra barreira que deve ser pensada é a metodológica, métodos e técnicas pedagógicas de estudos, de trabalho, de ação comunitária e de educação não formal, que impede as pessoas com deficiência ou necessidade educacional específica de aprender. Então, até mesmo aquelas pessoas que têm déficit de atenção, dislexia, no dia a dia, no ambiente escolar, dislexia, com problemas de compreender cálculos, e aí você tem uma turma de 40 estudantes, todo mundo acompanha, aquela pessoa ali fica assim meio assim com coragem de perguntar, e fica às vezes sendo excluídas do processo de ensino-aprendizagem. Então essas barreiras de métodos é um obstáculo também, porque às vezes o professor chega em sala, olha todo mundo de uma mesma forma, e às vezes tem aquela pessoa que tem um raciocínio mais lento, não consegue acompanhar, e fica para trás. Chega nas avaliações, não compreendeu. Tem uma barreira programática, que são os obstáculos invisíveis em políticas públicas, legislação e nas normas de regulamentos institucionais que contribuem para o processo de segregação. Então imagina você, por exemplo, ter rampas de acesso para poder as pessoas que usam cadeiras de roda ingressarem nas calçadas. E aí vai a pessoa, estaciona o carro naquele lugar. Passa a polícia, os órgãos de controle deixam ali, nada acontece, não pune, não fiscaliza, e as pessoas não conseguem às vezes ingressar nas calçadas porque as pessoas não entendem que aquele ali é um acesso para as pessoas com deficiência de locomoção. Então essas são algumas barreiras que a gente tem que pensar. O que você entende por barreiras de atitudes? A sua atitude, lembra lá daquela reflexão que eu fiz? Até que ponto as nossas atitudes elas podem ser vistas e melhoradas? Então, a inferioridade, acreditar que o estudante com deficiência não acompanhar os demais. Isso é incorrer num grave engano, pois todas as pessoas apresentam ritmos de 6 aprendizagens diferentes. Assim sendo, ninguém acompanha ninguém, cada um faz seu percurso singularmente, mesmo a proposta docente sendo coletiva, cada um é único. Então até mesmo aqueles que se consideram pessoas sem deficiência, elas também têm o seu tempo. E muitas vezes as pessoas que às vezes não conseguem acompanhar, têm vergonha de perguntar em sala de aula. Então não podemos ter piedade, sentir-se pesaroso e ter atitudes protetoras em relação ao aluno com deficiência, estimular a classe a antecipar-se às pessoas com deficiência, realizando as atividades por elas atribuindo-lhes uma pseudo-participação. Então tem que olhar a pessoa com deficiência com respeito, não é com pena. Ah, tadinho, coitadinho. Não, tem que ter respeito. Ela quer ser tratada com respeito também. Rejeição, recusar-se a interagir com a pessoa com deficiência, um estudante, familiares deste ou outro operador da educação. Percepção de menos-valia, avaliação
depreciativa da capacidade, sentimento que o aluno com deficiência não poderá ou não pode fazer parte. Então isso faz parte dessas atitudes que a gente está aqui. O que você entende por barreiras atitudinais? Você olha uma pessoa, essa barreira com pena, com piedade, com rejeição? Comparação. Comparar os estudantes com e sem deficiência, salientando aquilo que o estudante com deficiência ainda não alcançou em relação ao estudante sem deficiência, colocando esse em posição superior ao primeiro. Na comparação não se privilegia os ganhos do estudante, mas ressaltam-se suas falhas, faltas e deficiências. E aqui vale um adendo, pessoal, que é o seguinte. Nós fazemos preconceitos quando a gente olha para a pessoa com deficiência e chega para uma pessoa sem deficiência e diz, aquele ali é normal. Todos nós somos normais, uns com deficiências e outros sem deficiência. Mas dizer, aquele ali ele é normal. Não. Uma pessoa com algum tipo de deficiência, ela também é normal. Ela é uma pessoa normal. E aí quando eu digo normal, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down é uma pessoa normal. Tem uma deficiência. Então só o fato de dizer, não, ele é normal. Não, todos nós somos normais. Ok? E às vezes se comparar, ele é mais inteligente, ele é mais rápido. Então, isso tudo, às vezes, atrapalha o dia a dia. E por isso que existem essas leis que vai, de alguma forma, incluir a pessoa na escola, dar a ela vaga de prioridade de atendimento, dar a ela acesso fácil aos supermercados, dar a ela fácil de ser incluída, por exemplo, em um trabalho. As barreiras atitudinais, porém, nem sempre são intencionais ou percebidas, por assim dizer. O maior problema das barreiras atitudinais está em não as removermos assim que são detectadas. Exemplo de algumas dessas barreiras atitudinais são a utilização de rótulos, de adjetivos, substantivos para essas pessoas com deficiência. Essas barreiras trazem a ignorância de desconhecer a potencialidade do estudante com deficiência, o medo de receio de perceber um estudante com deficiência. E aí volto ali àquela questão, por exemplo, das pessoas poderem trabalhar tendo uma deficiência. E as leis, elas permitem isso. Dar a essas pessoas o direito de poder trabalhar. Com assistencialismo e superproteção, impedir que os estudantes com deficiência experimentem suas próprias estratégias de aprendizagem, temendo que eles fracassem, não deixar que os estudantes com deficiência explorem os espaços físicos da escola, por medo que se machuquem, não avaliar o estudante pelo seu desenvolvimento, receando que ele se sinta frustrado com algumas avaliações menos positivas. Então a gente não pode olhar com as pessoas de deficiência dessa forma. As pessoas que se dizem, que as pessoas sem deficiência, por exemplo, são as que dirigem os carros que fazem quase todos os dias os hospitais estarem cheios por causa de acidentes automobilísticos. São pessoas sem deficiências. Então você às vezes olhar para uma pessoa com deficiência, ele vai se machucar. Não, tem que dar ela condições, estar acompanhando, participando. Então muitas ações aparentemente sem importância nutrem no dia a dia as barreiras atitudinais. Por exemplo, quando se acredita que só as pessoas que têm amigos, parentes ou mesmo estudantes com deficiência que devem buscar a inclusão. Essa ideia de, além de fortalecer as barreiras de atitude, constitui um conceito equivocado de inclusão, pois o ato de incluir não se refere apenas às pessoas com deficiência, mas todos os grupos vulneráveis e todas as pessoas, enfim, todas as sociedades. E aqui vale, por exemplo, aquelas pessoas que são tímidas, que às vezes são deslocadas na sala e que muitas vezes a gente não tem aí o contato. Elas merecem também ser inseridas dentro do convívio escolar, participando ativamente também das discussões do dia a dia. Então somos responsáveis por uma sociedade mais justa. Jamais podemos tratar as pessoas como seres iguais, todos nós somos diferentes. E temos habilidades também. O respeito é primordial e devemos alencar ações que contribuem com a construção do indivíduo.
depende das nossas atitudes. A inclusão só será concretizada eficientemente quando cada um de nós reconhecer as barreiras que nutrimos e buscar minimizá-las e erradicá-las. Inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças, porque todos nós somos diferentes. Aqui tem as referências desta videoaula, e aqui eu vou fazer uma abordagem, uma revisão do que a gente discutiu hoje, tá bom? Lembrando que dúvidas vocês podem me procurar no WhatsApp, podem entrar em contato comigo pelo e-mail que a gente tem ali no SIGA, podem deixar as suas dúvidas, não entendi isso, podem me procurar em qualquer momento que eu estou à disposição para poder atender vocês nessas questões relacionadas à inclusão. Fico aqui também disposto a ajudar, de repente vocês queiram abordar algum roteiro para tratar das pessoas com deficiência, fico à disposição para ajudar nisso. Se vocês escolherem um tema de abordar os direitos com as pessoas com deficiência e o desrespeito para com as pessoas com deficiência. Então a gente nessa videoaula fizemos uma viagem histórica das pessoas com deficiência. No Egito, por exemplo, os anões com deficiência eram valorizados. Na Roma, as pessoas com deficiência eram abandonadas. E em Roma vai surgir o direito que vai permitir com que os pais matem seus filhos afogados ou abandonem nos rios. Em Roma, as pessoas com deficiência, ou os abandonados, ou os moradores de ruas, vão ficar nos rios esperando as pessoas com deficiências para tratar elas, criar e depois utilizá-las também como os pedintes nas ruas das cidades. Na Grécia, as pessoas com deficiência eram deixadas nos muros das cidades ou jogadas em abismo, abandonadas mesmo. E com o desenvolvimento da Idade Média, com o advento do cristianismo, nós vamos ter um olhar diferente para essas pessoas com deficiência. Não vai se poder matar, mas vai excluir da mesma forma. Vão olhar as pessoas com deficiência como possuidoras de espíritos malignos, como reencarnação de vidas mal vividas no passado. E na Idade Moderna, com a questão do humanismo, vai se criar ali locais e ambientes para que essas pessoas possam ser tratadas, mas também excluídas, mas vão se dar um tratamento para essas pessoas. A gente viu aqui um link sobre um pouco da história dessas pessoas com deficiência. No Brasil, nós vamos ter leis com Dom Pedro II, que vai criar institutos para os cegos e surdos no Brasil, lá no final do século XIX, no final do segundo reinado. E depois vamos ter um hiato aí, um vazio até 1988, com a proclamação da Constituição, que vai trazer direito para as pessoas com deficiência. Com o Estatuto da Criança e Adolescência, o ECA, de 1990, do artigo 53, vai dizer com que as crianças com deficiências devem ser incluídas nas escolas. E vamos ter algumas leis surgindo no Brasil, dando às pessoas direitos de serem atendidas primeiro, direitos de vagas especiais, direitos de poder trabalhar, direito de poder comprar carros, por exemplo, com condições mais acessíveis e adaptadas, direitos de em ambientes em determinados lugares terem vídeos com a inclusão de tradutor de Libras, vamos ter a inclusão ali do Braille e a inclusão das pessoas com deficiência. Percebemos ali que existem alguns tipos de deficiência, sejam elas físicas, visuais, auditivas e deficiências intelectuais. Percebemos algumas barreiras que são de atitudes e do ambiente estrutural, assim como barreiras de comunicação também. Percebemos também que existem algumas barreiras dentro das atitudes que devem ser repensadas, como a ignorância, o medo e o preconceito, e fizemos uma discussão sobre essas barreiras de atitudes que devem ser repensadas também. É preciso olhar as pessoas com deficiência com respeito, assim como todas as pessoas. Somos seres humanos e devemos preservar e cuidar da nossa espécie humana, assim como de todas as espécies que fazem parte da fauna e da flora. Isso nos dá
a certeza de estarmos vivendo dentro de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. E quando estudamos histórias, é olhar para o passado, ver os erros que a sociedade cometeu e não praticá-los novamente. Não podemos olhar uma pessoa como deficiência possuidora de demônio, não podemos afogar uma pessoa com deficiência, abandoná-las para os muros das cidades ou jogá-las em penhascos. Devemos tratar com respeito não só essas pessoas, mas como todas também. Mais uma vez, digo que estou à disposição para ajudá-los no que precisarem, tá bom? Coloco à disposição para ajudar vocês, tirando dúvidas posteriormente. Valeu, pessoal, até a próxima oportunidade.